Quero que você acesse a sua Bíblia aí, se você deseja, se você tem um livro maravilhoso como esse, um manjar especial como esse nas suas mãos, ou então você pode acompanhar ali, ele já acessou direto, né? Que é uma parte que nós vamos falar de Josué, capítulo 14. Vamos ler do versículo 6 ao 14. Eu quero que você preste muita atenção na leitura dessa palavra, porque em vista da leitura da palavra, vai acontecer o mover de Deus nos nossos corações, vai acontecer o virar de chave nos nossos corações. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu quero dizer para vocês como eu preparo-me para trazer uma palavra. Eu estou orando, eu estou lendo, eu estou orando e lendo a palavra. E aí o Senhor diz: ei, essa é uma porção que mexe com o teu coração. Você precisa repartir isso. Isso fala do quê? Fala de cada um de nós termos atitudes de repartir aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Então o pastor faz isso. Ei, abençoado, faça isso também. Se o Senhor falar com você alguma palavra especial, reparta com alguém, no mínimo com a tua esposa, com o teu marido ou com os seus filhos, dizendo: eu estava lendo a palavra, veja o que o Senhor falou. A minha mãe, ela tinha o hábito de dizer, toda vez que nós nos encontrávamos ou quando ela ia lá em casa, ela tinha o hábito de dizer: hoje eu li Neemias, o versículo tal, eu li tal. E ela, até que eu não abrisse a palavra e mostrasse o texto que ela leu, que o Senhor falou com ela, tão especial isso. Então eu quero deixar para você essa dica. Não, porque quando eu reparto com os outros aquilo que eu tenho, queridos, eu cresço mais ainda. É aquilo que a Elinice estava ministrando sobre a oferta. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não dou porque eu não tenho. Mas essa não é uma frase verdadeira. A frase verdadeira eu não tenho. Aliás, eu não dou porque eu não tenho. Mas a frase verdadeira é: eu não tenho, por isso... Aliás, desculpa, eu estou invertendo tudo. Eu não tenho, por isso eu não dou. Mas a frase verdadeira é: eu não tenho. Meu Deus. Eu não tenho, porque eu não dou. Conseguiram compreender ou não? Então, como é que funciona? A terra, ela só dá porque ela recebe. Se ela não receber, ela não dá. Então, nós precisamos entender assim, nós precisamos dar para receber. Nós precisamos depositar para futuramente fazer o saque. Então, tem pessoas que têm alguns reveses, mais cedo ou mais tarde, porque elas não caminham nessa fidelidade. Eu ia falar algo aqui, mas vou deixar para outro dia, quando eu for falar sobre dízimos e oferta. Eu não quero queimar essa etapa, é tão importante. O Espírito Santo ministrou aqui no meu coração algo agora muito precioso. E você só vai receber nos próximos capítulos. Glória a Deus. Josué 14, 6. Prestando atenção na palavra, diz assim, ó. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: escuta o que Calebe falou para Josué. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha só, ele chega para Josué e diz: Josué, você bem sabe, lá em Cades-Barneia, o que o Senhor falou a Moisés a respeito de você, Josué, e a respeito de mim. Mas ele estava fazendo uma defesa em favor dele. E continua dizendo assim: tinha eu 40 anos
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia no meu coração. Só quero trazer essas partes importantes para você entender a ministração. Ele viu a terra e aquilo que ele sentiu no seu coração, ele trouxe o relatório para Moisés. Tanto ele como Josué. Aqui eu estou falando de Caleb. Mas meus irmãos, os abençoados, para não dizer outra coisa, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Olha as palavras que o Senhor disse para Moisés naqueles dias. Como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, já agora sou de 85 anos. Alguém tem 85 anos aqui na igreja? Ninguém. Dona Conceição tem 86? Não tem, né? A Conceição é uma menina, é uma moça idosa. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, olha ele dizendo a Josué: agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Como que o Senhor falou naquele dia? Ao seu coração. Pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins, que eram os gigantes, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes de começar a falar acerca da ministração que eu quero repartir com vocês, eu quero só falar sobre essas últimas palavras que ele diz que ele recebeu o monte, ele recebeu Hebrom, porque ele perseverou em seguir os caminhos do Senhor. Queridos, às vezes nós recebemos algumas coisas que são como valores que proporcionam encantamentos nas nossas vidas que nos tiram dos caminhos do Senhor. Isso são em todas as esferas, seja no relacionamento matrimonial, seja no relacionamento com os filhos, seja nos negócios, seja com namorada, seja com noivo. Tantas as coisas às vezes nós recebemos, até no nível ministerial, nós recebemos. E às vezes tem coisas que insistem em nos tirar dos caminhos do Senhor. Em vista disso, nós perdemos de conquistar muitas coisas. Perdemos de receber o Hebrom que o Senhor tem preparado para nós. Mas o que eu quero trazer ao teu coração é aquilo que o Senhor trouxe para mim, no sentido de dizer: você é a minha boca na terra. Você é boca de Deus na terra. Diga para quem está ao seu lado: você é boca de Deus nessa terra. Escuta bem isso, queridos. Quando eu vou pegar assim, vou me referir a você. Quando você é constrangido pelo Espírito Santo, escute bem isso, pelo Espírito Santo, para trazer uma direção
ou um comando na vida de alguém ou de alguma pessoa, não fuja disso, ou não se omita. Porque é Deus se manifestando através de você para dar um rumo para essa ou para aquela pessoa. Tem muitas pessoas que são desesperadas nessa terra. Quando nós convidamos as pessoas para estarem lá conosco no jantar de homens, e eu tenho desafiado todos que vão lá, levem convidados. Mas, pastor, quem eu vou convidar? O primeiro indivíduo que aparecer na sua frente. Mas eu nem o conheço. Que bom, será um grande discípulo na sua vida. Por que nós não fazemos isso, queridos? Porque nós nos omitimos. É o Espírito Santo dizendo para nós: qual foi a última vez que você desafiou alguém para conhecer aquilo que eu já tenho te dado? Qual foi a última vez que você desafiou alguém para vir na igreja? Para vir numa reunião ou para vir na célula? E às vezes nós não temos coragem de convidar uma pessoa para ir para janta, de graça. Ei, quando você convida alguém, pague para ele. Deixe de ser muquirana, mão de vaca, tacanho. Pague para ele. Eu estava comentando hoje lá na casa do Alcini, que nós fomos almoçar lá. Ele abriu mão, matou os escorpiões e assou os escorpiões, comeu os escorpiões assadinhos. E estava comentando com ele a alegria de convidei o meu vizinho de lado de casa a primeira vez, achei que ele não iria, ele foi. E nessa segunda vez que ele foi um dos últimos que saiu. Ficou lá, se alegrando, tendo comunhão. Eu fiquei muito feliz, porque nem foi comigo. Eu estava dando atenção, disciplinando alguns lá numa brincadeira, enquanto ele ficou noutra brincadeira, tendo um tempo de comunhão lá com eles. Então isso é repartir. Nós somos boca de Deus e às vezes nos omitimos de usar a boca de Deus para trazer vida. E a vida, queridos, na terra, ela procede da boca de Deus. E às vezes nós nos omitimos de fazer isso. Agora veja, por exemplo, Moisés. Ele alegou uma crise de gagueira para não ser usado por Deus para tirar o povo da escravidão. Qual a crise que nós usamos para o Espírito Santo, para não convidar uma pessoa para experimentar do banquete que nós estamos sendo fortalecidos? Nós temos que prestar atenção nas coisas que o Espírito... As pessoas dizem assim, mas pastor, é que eu sou tímido demais, eu não tenho coragem de convidar, ele é o meu patrão, ou é o meu empregado, eu não tenho... Foi o que Moisés falou que era cagagago, e ele não podia falar para o povo. Mas o Senhor, diz a palavra, que ele determinou que Arão, seu irmão, fosse a boca a ser usado para falar com o povo e falar com Faraó e com quem ele quisesse que falasse. Mas escute bem isso, a importância de como Deus valoriza um homem disposto, uma mulher disposto nas suas mãos, um homem, uma mulher que não quer andar segundo a sua visão, segundo o seu entendimento, mas segundo o entendimento de Deus. Escuta o que aconteceu. Moisés, Deus determinou que Moisés fosse Deus na vida de Arão. Deus, sabe o que é isso? Determinou que aquele homem fosse Deus. Eu quero que ele projete lá Êxodo 4, 15, 16, para eu provar o que eu estou falando. Consegue, Dudu? Olha ele dizendo para Arão: tu, pois, falarás e lhe exporás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, aliás, falando com Moisés, e com a dele. E vos ensinareis o que deveis fazer. E agora veja esse versículo. Ele falará por ti, Moisés, aliás, Arão falará por Moisés ao povo. E ele te será por boca, e tu lhe será por... É claro que nós entendemos, certamente, que Deus seria, Moisés seria Deus na vida de Arão.
Olha só o que o Senhor chegou ao ponto de dizer: ei, eu te dou essa autoridade para você se referir a Arão como se eu estivesse falando com ele. Veja o nível de poder que o Senhor colocou sobre a vida de Moisés. Certamente nós entendemos que nenhum ser humano pode ter as representações no todo do Deus Todo-Poderoso, nem na terra e nem em lugar nenhum. Entendemos muito bem isso. Mas, queridos, Deus, quando Ele se manifesta na vida do seu povo, Ele usa da forma como Ele acha melhor. E às vezes nós ficamos esperando que o Senhor fale com todos da mesma maneira. Algumas pessoas o Senhor fala até audivelmente, mas não são com todos. Por uma série de razões, o Senhor não fala com a maioria dos crentes. Ele, aliás, não tem o hábito de falar audivelmente com a maioria dos crentes. São raras as pessoas que dizem ouvir uma voz de comando audível. São raras as pessoas. A grande maioria tem impressões das visitações de Deus. Mas são impressões tão importantes que eu só vou dar atenção se eu me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque se eu não me entregar à pessoa do Espírito Santo que reside em mim, eu vou dar atenção para as minhas emoções. E eu vou fazer aquilo que a minha alma deseja. Se o Espírito Santo diz: eu quero que você aborde aquela pessoa e fale a respeito de tal coisa, e se eu não me deixar ser conduzido por ele, eu vou dar razão para as minhas emoções. E as minhas emoções vão dizer: você está pensando, você está viajando. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. O que esse homem, aliás, até nós comentamos lá trazendo aqui a situação para entender melhor, nós até comentamos que tem algumas pessoas que às vezes nós convidamos para estar lá com os homens, que são pessoas difíceis de se lidar. São pessoas que não são bem vistas na sociedade. Mas, queridos, não compete a nós escolher quem vai para o céu. Compete ao Espírito Santo. Você imagine se o Espírito Santo, lá atrás, olhasse para mim ou para cada um de nós, guardada a situação de cada um, e o Senhor dissesse: ei, esse é muito esse é muito tal. Então, com esse não vamos nem nos manifestar. Evidentemente que nós não teríamos todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ou todos os livros que o apóstolo Paulo escreveu. Porque o apóstolo Paulo era um assassino. Era alguém que perseguia, mandava prender e assistia à matança de cristãos. Mas ele, um dia, ouviu audivelmente a voz do Senhor, tanto que caiu por terra e passou a obedecer o Senhor. Talvez não precisemos fincar a cara no pó, mas precisamos estar com os nossos ouvidos abertos. Então o Senhor não tem o hábito de falar costumeiramente com todos de maneira audível, mas Ele tem o hábito de levantar pessoas desejosas de serem conduzidas pelo Espírito Santo para serem boca de Deus nessa terra. Nossa, nem um amém eu não ouvi isso. E Ele está olhando para mim e para você. Às vezes nós ficamos esperando que um líder tenha uma palavra especial vinda dos céus, que dê um estalo, que rasgue os céus. Mas o Senhor às vezes quer falar comigo e com você. Às vezes nós estamos num congresso e grandes homens de Deus, como estivemos a semana passada, esperando uma palavra a ser liberada lá do púlpito. Mas o Senhor está liberando nos nossos corações. Enquanto eu estava lá sentado, nas últimas fileiras, o Espírito Santo estava falando comigo. Então, o que ele estava fazendo naquela hora?
estava imprimindo na minha mente, no meu espírito, palavras dos céus, para que eu não me omita de ser a boca de Deus nessa terra. Você que está aqui sentado, você está ouvindo alguns desafios, você está ouvindo alguns comandos ao seu coração, para que você não se omita de ser boca de Deus ao sair desse lugar. Chegar em casa e de contar como o Senhor falou ao seu coração nesse momento. Evidentemente que o Senhor só vai falar ao meu coração se eu tiver os meus ouvidos atentos, o meu coração liberado para Ele. Porque, queridos, dos 12 aliás, deixa eu falar uma coisa aqui antes. Quando o líder Moisés, ele enviou os 12 para espiar a terra, escuta qual a palavra que esse líder Moisés disse. Vocês vão ver uma terra que o Senhor trouxe no meu coração. E a palavra dessa terra é uma terra boa e ampla, que emana leite e mel. Essa era a visão de Deus para aqueles 12 que foram espiar a terra. E essa é a visão de Deus para mim e para você nessa noite. Você é uma pessoa abençoada. Você é preciosidade. Você é a coroa da criação. Você é amado. Você é amada do Senhor. Quem vai enxergar segundo essa visão de Deus? Quem tem bons olhos. Quem tem o coração aberto. Porque quem não tem, queridos, está dizendo, o pastor está querendo me animar. O pastor está liberando palavras lá, mas ele não me conhece. Ele não sabe das coisas que eu faço. Mas quando nós passamos a ouvir o comando e a voz de Deus, que quer nos tornar como boca de Deus nessa terra, nós começamos a olhar segundo a visão de Deus e não segundo a visão dos homens. Então, Josué e Caleb, eles tiveram uma visão diferente das coisas onde eles se depararam. Por quê? Porque aquela visão era uma visão liberada pelo homem que era conduzido pela boca de Deus, Moisés. Eles deram ouvido para esse homem que tinha as palavras. Esses 10, os 10 restantes, eles simplesmente contrariaram a voz de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que eles difamaram ou infamaram a terra. E eu vou dizer algo mais aqui, queridos, que o Senhor ministrou no meu coração. Eles não infamaram a terra só. Eles não só difamaram a terra. Eles difamaram a visão de Deus. Porque Deus diz, vocês vão para um lugar amplo, um lugar belo, um lugar que emana leite e mel. Uma terra boa e ampla, que emana leite e mel. Então essa era a visão de Deus. Quando eles infamaram ou difamaram a terra, que difamar é tirar a fama daquilo que se é dado. Infamar é causar inversão daquilo que se é bom. E eu quero que ele coloque lá para mim Números 14, 36 e 37. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Próximo versículo. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então, se o Senhor tem uma visão boa a meu respeito, o Senhor tem uma visão boa acerca da vida, e eu infamo a respeito, me torno infame nessa caminhada, ou eu difamo aquilo que o Senhor está dizendo, queridos, você não vai ser fulminado, eu não vou ser fulminado de uma hora para outra. Só que eu vou morrendo na fé,
Eu vou morrendo nos relacionamentos, eu vou morrendo na comunhão, eu vou morrendo na unidade, eu vou perecendo na fé. Então as coisas vão definhando na minha vida e eu vou perdendo a vontade do reino de Deus. E daqui a pouco é um pulinho para estar no mundo e jogando pedra, difamando ou infamando aquilo que o Senhor tem levantado nesses dias sobre a terra. Então nós somos chamados para ser a boca de Deus. Veja, por exemplo, Caleb, ele trouxe um bom relatório. Diga comigo, diga bom relatório. Por que ele trouxe um bom relatório? É o que nós acabamos de ler aqui na palavra. Ele olhou para aquele monte, o monte Hebron. O que ele viu no monte Hebron? Muitas dificuldades. Ele viu gigantes ali, ele viu aquele lugar cheio de homens que se apossaram, que eram donos daquela terra ou se apossaram daquela terra. Qual foi a posição do coração de Caleb nessa hora? Foi dizer, uau, esse lugar eu quero para mim. Esse lugar eu vou requerer diante do Senhor. Quando nós entrarmos aqui para conquistar essa terra, eu vou requerer esse lugar para mim e para minha casa. Qual que é o recado do Senhor para nós? Ser boca de Deus. Ser coração de Deus. Olhar para as coisas em dificuldades e usar a boca de Deus. Dizendo, ei, esse lugar o Senhor vai dar para mim. Essa situação, o Senhor vai reverter na minha vida. Tem muitas pessoas que têm passado por dificuldades. Queridos, ninguém está livre de dificuldades. Nós passamos, como disse Helenice, dificuldades extremas lá atrás. Mas o Senhor nos sustentou. O Senhor nos conduziu. E o Senhor te deu uma vida. O Senhor te abençoou te dando filhos. O Senhor te abençoou te dando uma casa. Não despreze isso. Não permita que os gigantes financeiros, que os gigantes das confusões, que tenta romper com relacionamentos, que tenta te desencaminhar, que tenta te tirar do foco, não permita que ele mate você. Porque se nós usarmos a boca do inimigo, murmurando, usar a boca do inimigo, difamando, a Bíblia diz que aqueles morreram. E nós fomos chamados para a vida, amém, queridos? Nós somos filhos daquele que é o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, quando ele chegou bem perto de conquistar, depois que eles entraram na Terra Prometida, bem perto de conquistar aquele lugar. Sabe quanto tempo demorou ainda para Josué dizer, então tá, essa terra é tua. Lembra o que eu li aqui? Quanto tempo passou? 45 anos. Quanto tempo você está orando por uma determinada situação? Mas se passar de 45, se passar de 100, pastor, compete a você ou compete àquele que colocou as palavras dele na tua boca? É isso que nós temos que entender. O tempo de Deus, queridos, não é o nosso tempo. Por que eu estou falando que ele chegou bem perto de conquistar? Porque, queridos, ele ainda tinha que lutar. Ele tinha que desapossar aqueles que estavam ali naquele lugar, mesmo entrando na terra prometida, ele tinha que desapossar aquele povo. Não bastasse isso ainda, ele tinha 85 anos, era um idoso. Como que um idoso, como que uma pessoa vai chegar, ter que desapossar todos que estão ali, e ainda com 85 anos? Como que ele chegou nesse ponto de ter essa força? Por quê, amados? Porque ele ouviu Deus, e por ouvir e obedecer o Senhor, o comando da voz que saía da boca de Moisés, por ele ouvir esse comando, o Senhor conservou ele com a idade que ele tinha, apesar da idade que ele tinha, o Senhor conservou ele com coragem, com ousadia e com vigor físico.
E às vezes nós queremos dizer: Senhor, quando eu chegar a 70 anos de idade, que o Senhor me dê força. A grande maioria diz assim: eu quero continuar a vida, mas que o Senhor me dê saúde, que o Senhor me dê força. E é verdade isso. Isso é de Deus liberar essas palavras. O que não é de Deus é dizer: Deus me livre eu ir até 80 anos, eu quero morrer antes. Vai morrendo devagarinho antes. Por que que diz isso? Porque tem medo de ficar pesteado, tem medo de precisar de uma bengala, tem medo de precisar de ajuda. Mas, amados, o que nós temos como físico aqui é só um envelope. O que tem valor é o tesouro que está dentro de nós. E é esse tesouro que dá comando para sair a palavra que procede da boca de Deus através de nós. É essa força que está dentro de nós. Porque senão, no primeiro problema que eu me deparar, eu desmorono. Tem pessoas que estão muito bem, felizes, viajando e tudo mais. De repente, é acometido de uma enfermidade. Parece que desmoronou tudo. Entra em depressão. Por quê, amados? Porque a boca, ela nos conduz para os lugares de bênçãos ou aumenta o nosso deserto. Quantos querem ir para o lugar da bênção? Deixe você ou se deixe ser usado pelo Senhor, permita que o Senhor use a tua boca, liberando as palavras dos céus para abençoar os outros, porque quando abençoa os outros, a primeira pessoa a ser beneficiada sou eu. Amém, amados? Então nós precisamos caminhar dessa forma. Nesses dias, o Senhor tem muitos montes, tem muitos Hebrons para que nós conquistemos. Como que nós vamos conquistar? Quais dificuldades você tem para conquistar nesses dias? Em que lugares você deseja entrar nesses dias? Que comandos o Senhor já trouxe na tua mente e no teu coração, dizendo: ei, você vai possuir isso. Ei, você vai possuir aquilo. Qual tem sido a tua postura? Qual tem sido a tua posição? Tem pessoas que precisam liberar palavras para que os seus filhos retornem aos caminhos do Senhor. Tem pessoas que precisam liberar palavras para que as suas finanças se tornem a ser equilibradas. Tem pessoas que precisam liberar palavras para se converter de todo o coração. E para isso, nós precisamos ter atitudes e precisamos ter a boca de Deus sendo liberada nesses dias. Então, queridos, como que eu vou conquistar o Hebrom para a minha vida? Como que eu vou conquistar a terra que o Senhor tem preparado para mim? Para você chegar nesse ponto, você precisa ter os seus ouvidos preparados para dar atenção quando a boca de Deus é liberado através de algumas pessoas. De repente, é através do seu líder. De repente, é através do pastor, como está falando aqui nessa noite. De repente, é através do teu cônjuge, ou do teu filho, ou de alguém próximo de você, liberando uma palavra de bênção. Então, esse é o momento. Então, eu quero dar pelo menos 4 dicas. Quando você se deparar com alguém que lhe tenha uma palavra de comando, uma palavra de direção para você, porque vai estar ensinando você a fazer as mesmas coisas com outras pessoas. Quantos estão pegando o que está sendo ministrado nessa noite? Primeira dica: pare para ouvir. Não resista. Tenha os teus ouvidos abertos. Porque tem muitas pessoas que antes de ouvir o que alguém está falando, já está preparado para responder. Assim foram aqueles 10 que morreram no caminho. Porque eles pereceram literalmente. Mas hoje tem uma outra morte que nos rondam, que eu falei agora há pouco. Então, primeira coisa, pare para ouvir. Segunda coisa, obedeça. O Senhor falou, obedeça, seja pronto para obedecer. Não estou dizendo assim que você ouviu uma coisa e que parece uma loucura, então você vai sair obedecendo aquela loucuragem. Mas pelo menos esteja pronto para obedecer. O que é estar pronto para obedecer? Na dúvida, consulte os seus líderes para saber. Pastor, é de Deus mesmo isso? Eu ouvi, assentou no meu coração. Gostaria de repartir isso
e saber se... Porque eu estou pronto para obedecer. A questão é estar pronto para obedecer. Então, primeiro, nós precisamos parar para ouvir. Segundo, obedecer. Terceiro, nada disso acontece se eu não crer. Eu preciso crer naquilo que o Senhor está estabelecendo na minha vida. E por último, queridos, veja as coisas com bons olhos. Repita comigo. Diga: parar para ouvir, obedecer, crer e ver com bons olhos. Por que, amados? Porque isso se torna como semeadura para se cumprir um dia na minha vida acerca daquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou no coração de Caleb, olhando para aquele lugar. O Senhor assentou no coração dele a despeito das circunstâncias contrárias. Durou 45 anos para ele entrar naquele lugar. Mas ele tinha todos os requisitos para gozar daquele lugar, para usufruir de cada pedaço de chão daquele lugar. Quando o Senhor empenha a palavra a respeito de nós, Ele nos comandará, Ele nos sustentará no caminho, ainda que o caminho pareça difícil, mas o Senhor está do nosso lado. Ainda que pareça que vai dar em nada. Ei, não sei se o meu casamento vai dar certo. Se você tem uma palavra de Deus a respeito disso, Ele vai junto com você. Eu não sei se eu vou conseguir restaurar a minha casa. Se você tem um comando de Deus, uma palavra de Deus, e é pronto para ouvir, e você crê, e você obedece, e você vê isso com bons olhos, o Senhor caminha com você nessa jornada. E o Senhor empenha a sua palavra em favor de cada um de nós. Nós vamos tomar da ceia hoje. Antes de tomar da ceia, eu quero repartir algumas coisas aqui que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes nós temos que passar por momentos difíceis. Alguns até por caminhos de humilhação. Eu me senti humilhado no tempo das dificuldades. Por quê, queridos? Porque tinham áreas na minha vida que o Senhor precisava tratar. Tinha orgulho que precisava ser quebrado. Tinha rebeldia que precisava ser despedaçada. Tinha visões erradas. Tinha julgamentos que precisavam ser eliminados. Mas nós nos deparamos com alguém que não tinha nada disso. Que não tinha nenhum problema e nenhum pecado. E eu estou falando de Jesus, que por sua vez, para ele, por fim, depois de tudo que ele passou, para ele ser completamente humilhado, o que fizeram com ele? Final, agora a humilhação completa para a pessoa de Jesus. Colocaram ele, crucificaram ele entre dois malfeitores, ou entre dois ladrões, que algumas tradições dizem. Para quê, queridos? Para que até naquele momento de dor, ele fosse zombado, ele fosse escarnecido. E às vezes nós olhamos para nós, e nós queremos morrer, porque estamos passando por uma situação difícil. Nós queremos nos isolar, nós abandonamos tudo às vezes. Quebramos até com os relacionamentos, às vezes até dentro de casa, porque alguma coisa contrariou a nossa visão. Alguma coisa se atravessou na nossa caminhada. Jesus, até naquele momento de dor, prepararam isso para que ele fosse zombado, para que ele fosse escarnecido. Porém, queridos, um deles que estava ali, um desses malfeitores, e eu me alegro que possivelmente foi o da direita, né? E não o da esquerda. Por ele entender que era a boca de Deus se pronunciando naquele lugar. Era a boca de Deus se pronunciando naquele que estava entre eles. Jesus se coloca entre muitos. Quantos têm parado para ouvi-lo, para obedecer, para crer, para ver com bons olhos? E assim
esse que estava num dos lados de Jesus, ele prontamente parou para ouvir, ele prontamente obedeceu, ele prontamente creu, ele viu aquele momento com bons olhos. Então ele disse, depois disso: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você tem dito isso para o Senhor? Pai, eu anseio. Jesus, eu anseio pela tua volta. Amados, a igreja no mundo, ela está... Eu quero voltar um pouquinho no louvor de novo aqui, que o Senhor falou comigo no meu coração. Vocês são chamados aqui para me adorar, disse o Senhor para mim. Vocês são chamados aqui para se render. O culto é para mim, diz o Senhor. O louvor é para mim. Ei, você vai gostar do louvor ou não? A canção é essa que você gosta? Essa sendo no teu coração? Não é para você, é para mim, diz o Senhor. Então o Senhor não é o desejo do Senhor levantar uma igreja de entretenimento. O desejo do Senhor é levantar uma igreja adoradora ao Deus Todo-Poderoso. Uma igreja rendida aos seus pés. E esse foi o sentimento que eu tive aqui durante a adoração. O Senhor requerendo de mim essa adoração. Então, continuando aqui, nós temos oferecido o nosso coração completamente a Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser a tua boca aqui nessa terra, porque eu anseio para que o Senhor lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Querido, será a maior tristeza para muitos, porque o Senhor vai dizer: eu não só não me lembro de você, como eu não te conheço. Afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Esse moço que estava ali para escarnecer, que estava ali para zombar do Senhor, ele disse: Senhor, eu quero ser a tua boca, pelo menos nesses momentos derradeiros. Sabe por quê, amados? Porque ele viu em Jesus a boca de Deus sendo processado para liberar para ele o Hebrom celestial, para liberar para ele o monte que ele queria conquistar. Era alguém entrando na terra prometida com os mesmos olhares de Caleb. Era alguém dizendo: esse é o meu momento especial de ouvir a voz daquele que tem a boca de Deus e me tornar igual, e eu olhar para a minha situação de dor, para a minha situação de dificuldade e dizer: esse é o momento da minha conquista. Esse é o momento de eu... Então ele estava ali, sem forças, mas ele disse: uau, eu vejo algo especial na vida desse homem. Eu vejo um Hebrom na vida desse homem. Eu vejo a eternidade na vida desse homem. Eu vejo a vida na vida desse homem. Eu vejo a salvação na vida desse homem. Eu quero o que esse homem tem para mim. E às vezes nós nos preocupamos com picuinhas. Nós nos preocupamos com coisinhas de encrenquinhas dentro de casa. Nós nos preocupamos com os negócios da vida. Nós nos preocupamos com esse ou com aquele irmão, ou com quer que seja. E perdemos a perspectiva daquele que é a eternidade. Daquele que é o dom da vida. Daquele que é o Hebrom celestial. Daquele que é a terra conquistada para nós. Aquele que tem preparado a eternidade para nós. Essa noite nós vamos tomar a ceia. E eu quero convidar você a tomar com esse entendimento. Escrevi no grupo hoje da igreja dizendo: amados, hoje é o dia de nós entendermos que há um convite para vir à mesa do Senhor. Venha correndo, venha com esse desejo. Para quê? Para você celebrar ou fazer memória em vista daquele que se entregou para nos resgatar, aquele que morreu por nós, para nós termos esse Hebrom celestial, para nós termos esse lugar de salvação, aquele que foi humilhado, aquele que foi escarnecido, aquele que foi traspassado pelos nossos pecados e está vivo e está entre nós. Então nós somos chamados para celebrar
porque ele ressuscitou e está à destra do Pai, e voltará, e nós no nosso coração dizendo: Senhor, ei, lembra todos os dias de mim, quando o Senhor vier no teu reino. Não deixa o teu coração, queridos, ser roubado pelo mundo. Não deixa o teu coração ser roubado pelos encantamentos gospel. Não deixa o teu coração ser levado por modismos. Não deixa o teu coração, tudo que se faz para agregar pessoas em torno do Senhor é lícito e é bom. Mas o meu coração precisa estar nele. O meu desejo precisa estar nele. Eu preciso, e antes de tudo, de qualquer coisa, eu preciso ansiar pelo retorno do Senhor e dizer: eu vou estar no teu reino de glória. Amém, amados? Quero que você fique em pé, nós vamos tomar a ceia agora. Quem deve participar da ceia? Todos que entendem que o seu coração é do Senhor Jesus. Todos que entendem que você faz parte de um corpo na terra, que tem a alegria de chegar-se à mesa do Senhor, dizer: eu sou um filho, eu sou uma filha amada do meu Pai. Então eu não posso abrir mão de estar nesse lugar na mesa. Mas pastor, eu estou amargurado com o meu marido, eu quero esgoelar minha esposa, eu estou com raiva do meu patrão, eu estou com problema com alguém. Deixa eu dar uma dica para você. Venha e tome a ceia e vá acertar com seu irmão. Vá acertar com seu patrão, vá acertar com seu empregado. Assente no teu coração o perdão agora. Porque se eu nego o corpo, eu nego o reino. Eu nego o dono do reino. Porque ele convida todos. É aquilo que eu falei a respeito do jantar de homens. Se você se deparar com uma pessoa que você entende que ela não é bem quista na sociedade, convide ela, porque lá é o lugar para ela ouvir das coisas de Deus. Porque quando ela vai para o happy hour dela, da desgraça, ela se atola cada vez mais. Jesus, ele se entregou por nós. E ele não fez acepção de ninguém. Ele não disse, nem para o ladrão da cruz, ele negou a salvação. Amém, queridos? Pai, nós queremos te louvar pelo cálice que representa o sangue do Senhor vertido naquela cruz para nos purificar de todo o pecado e nos dar vida. Nós te louvamos, papai, pelo pão, aqui que representa o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. Queremos nessa noite tomar da ceia em comunhão como igreja, em memória daquele que morreu por nós e que ressuscitou e que venceu e que nos deu vida. Obrigado, Pai, por esses elementos que representam o corpo e o sangue do Cordeiro. Te louvamos por isso, em teu nome, Jesus. Amém. Saia do seu lugar, queridos, venha participar desse momento especial de ceia.